Antes de começar esse vídeo, eu queria recomendar para vocês a trilha sonoras para RPG de mesa do Media DNX, que é um catarse muito interessante para quem tá buscando aí trilhas sonoras para o seu RPG. É a opção mais barata que você vai encontrar dentre as possibilidades. Por apenas R$ 5 mensais você já consegue 2 trilhas sonoras ali semanais. Então é muito, muito bom mesmo. Eu recomendo o Media DNX, participou de diversas mesas minhas e o trabalho é de qualidade. E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio do Senado para mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui sobre uma coisa bem interessante, porque há muitas discussões. Eu acho que os dois lados podem estar certos nessa jogada, mas eu vou falar sobre a possibilidade de que a gente vá ter o Henry na próxima spin-off de Ordem Paranormal, que, bom, eu rezo para que aconteça nos próximos 3 meses pelo menos. E o que acontece, né? Pra quem não tá muito inteirado nos assuntos de ordem, é claro que esse vídeo aqui contém spoiler de algumas coisinhas, em principal ali o final de Calamidade. Eu sei que tem muita gente que pula, então assistiu uma Natal Macabro e não viu Calamidade, mas eu vou acabar explicando algumas coisas aqui, mas eu vou deixar não tocar essa parte aqui, para quem não quiser tomar spoiler principal de tudo. Porém, e acontece no último episódio de Calamidade, é que o personagem ali chamado Henry aparece no final deste momento do RPG. E sabemos que ele está nada mais, nada menos, o que tem dentro dele é o próprio diabo. E durante essa cena aqui, bem emblemática por sinal, na época todo mundo chocou e eu aqui reassistindo ela fiquei muito chocado, a gente vê uma questão muito interessante de que o Henry, que é um personagem que apareceu inicialmente em Desconjuração RPG, começou a ser dublado por uma outra pessoa, que no caso é o Bastet. E o Bastet, ele não só se tornou o dublador do Henry, ele se tornou o jogador do Henry. Isso já foi confirmado pelo Bastet em diversos momentos, como por exemplo nesta live aqui, cadê? Não Vamos sou. lá. A partir de agora, eu sou o Henry. É porque ele não tinha aparecido na Calamidade, né? Então, mas desde o início da Calamidade eu já era o Henry. Sobre o Luiz, tá. Ou seja, a partir de agora ele é o Henry e ele tava respondendo uma pessoa que perguntou se ele vai fazer a voz do Henry ali, acho que semelhante ao do Selbit no caso, né? E no caso, como ele falou, ele agora é o Henry, a interpretação dele agora é dele, ele vai fazer, o lógico, o Henry deve contar com a mesma história, com o mesmo aspecto de personagem, um personagem sádico e tudo mais, porém agora esse personagem é do Bastet e ele sabe como utilizá-lo, ok? E ele que vai decidir exatamente as suas ações, tá bom? Porém, nessa cinemática aqui, é importante dizer que quando o diabo aparece em cena, a dublagem não é mais do Bastet. Então o Bastet não dubla o diabo, quem dubla é o Selbit, mostrando que o Selbit ainda é o dono do personagem diabo, enquanto o Bastet é só dono do personagem Henry, que é a teoria dos dois corpos, uma teoria que eu já fiz há muito tempo aqui no canal, onde são dois corpos habitando um só. Então o diabo e o Henry estão em um só corpo e o diabo precisa de um hospedeiro para poder agir no nosso mundo. E no caso, dessa vez, é o próprio Henry, esse personagem. Porém, o Henry já tinha aparecido em Desconjuração, sendo interpretado pelo Selbit, né? A gente vê aqui na própria wiki, onde diz aqui que nós tivemos duas pessoas interpretando esse personagem, sendo em Desconjuração o próprio Selbit e em Calamidade, a única aparição do Henry, quem faz é o Bastet. Então, o que que acontece? A próxima temporada, a próxima spin-off, nós temos um único player confirmado diretamente pela boca do Selbit, que é o próprio Bastet. Ele vai ser a pessoa que irá comandar um personagem ali. Não se sabe dizer se será um outro personagem, por exemplo, um dos 5 personagens finais ali do pós-crédito de Natal Macabro, ou um outro personagem, ou o próprio Henry. E aí? Será que vai acontecer isso mesmo? Quais são as possibilidades, tá bom, gente? Há uma parte de um desses clipes aqui que ele fala alguma coisa bem interessante também. Nem ter, sem nem ter jogado Ordem, tipo, porque tem isso, tipo, as pessoas, algumas pessoas sabem isso, mas eu nunca joguei Ordem. Exatamente, Eu ainda não joguei você Ordem. foi tipo a surpresa ainda, né? Tipo, vai... Eu não joguei ainda Ordem, eu não sentei naquela mesa, eu nunca rolei um dado de sanidade, eu nunca joguei Ordem. Mas Calamidade parte 2 aí a qualquer momento.
Qualquer momento. Mas a questão do Ordem ter mudado minha vida foi que... E então, o que o Bastet fala aqui é que ele nunca jogou. E isso é uma coisa que pode ser problemático, e eu acho que o Selbit vai buscar ao máximo que isso não aconteça. Que é um jogador inexperiente comandando um personagem muito importante, que é o Henry, que por inúmeros motivos não pode se arriscar a morrer a qualquer momento, tá? Eu gosto sempre de passar pra vocês também o nome aqui do corte e tudo mais, pra vocês poderem pesquisar. Mais um pouquinho pra frente, o Bastet confirma, na verdade, que ele já jogou, ele tinha esquecido, acho que ele já tinha jogado o Ordem Paranormal, ele jogou uma mecha do Pedroca, que foi o Espiral RPG, e ele também já narrou uma mesa de Ordem Paranormal, ali que foi os Espinhos da Aurora Escarlate. Então não quer dizer que ele não tem nenhuma ideia de como funciona a Ordem Paranormal, ele tem esse corte, pelo menos foi lançado há 8 meses atrás, não sei exatamente quando que esse podcast foi feito. Porém, isso demonstra que o Bastet ainda precisa aprender bastante. E eu acho que por isso que ele vai estar na próxima spin-off, para poder testar um personagem e brincar. E por que eu acho que o Henry também é uma boa pegada para o personagem, né? Pra gente poder ver ele agindo como o Henry. Porque a gente ainda não viu os momentos do Bastet interpretando o Henry. A gente ainda não viu ele controlando e jogando diretamente com a ficha do Henry. E seria importante para ele aprender tocando no personagem, agindo com ele mesmo, e não só com outro personagem aleatório, tá bom? Mas a outra possibilidade de que o Bastet não jogue com o Henry também é muito grande, por causa do risco dele acabar perdendo um personagem importante. O que acontece? O Henry não pode simplesmente morrer do nada, gente. Eu não acho que ninguém tá esperando o Henry participar de 2 sessões e morrer na segunda. A galera quer o Henry como um vilão, como uma pessoa que vai aparecer mesmo em momentos recorrentes. E que tenha um combate, possivelmente inicial, e um combate final com os jogadores. Mesmo que o combate inicial dele já tenha rolado em Desconjuração, eu acho que a gente precisa de um combate inicial tendo o seu player controlando o personagem, tá bom? E talvez seria arriscado o Selbit botar ele na spin-off, porque eu não acho que a spin-off vai ser leve, eu acho que a spin-off vai ser bem pesada em chance de morrer nela e tudo mais, e seria um risco botar o Henry. Muita gente fala sobre uma possível plot armor, que é mais ou menos assim, o personagem imortal. O mestre não vai matar ele porque ele precisa estar vivo. Eu não acho que o Henry precisa estar vivo, necessariamente falando. Por entender que o diabo possivelmente precisa de um hospedeiro, a gente pode pensar que se o Henry morrer, ele pode só trocar de hospedeiro para a calamidade. Não acho que isso seria uma coisa muito legal, como fã ali de ver na próxima uma calamidade parte 2, a gente não vê mais o Henry porque o Henry morreu em uma ação merda no meio de uma sessão de uma spin-off e agora a gente vê o diabo em outra pessoa. Mas é um RPG, ele tem que ter possibilidade de acontecimentos, sejam negativos ou positivos para a trama e para a continuidade do RPG como um todo. Todos os personagens têm sempre uma chance de morrer, ok? Mas eu também acho que o Henry poderia aparecer com uma participação especial no RPG, agindo em alguns momentos ali na temporada, mas sendo salvo pelo diabo se algo negativo fosse acontecer. E seria uma boa introdução para os players verem o diabo. Nós sabemos que os personagens da próxima spin-off estão buscando a Coroa de Espinhos, que é um item paranormal que existe dentro do RPG e que ele dá a possibilidade de você fazer um pacto com o diabo sem ficar obcecado pelo diabo. Então é uma forma de se conter a ele. Então é bem possível que o Henry esteja envolvido nisso tudo. Ele não gostaria que alguém fizesse um pacto com ele e não sofresse as penalidades deste pacto. E também seria exatamente produtivo o Henry estar nessa caçada também por esse item. E além de tudo isso, se os jogadores estão buscando esse item, em algum momento eles vão querer negociar com o diabo. Então seria interessante que o diabo estivesse nesta temporada. Então eu acho que essas são as duas possibilidades. Eu gostei de quem trouxe e falou nos comentários de que acha que não teremos o Henry. E também gostei de quem acha, como eu acho na verdade, que a gente vai ter sim a participação do Henry. Eu acho que o Henry já ficou na geladeira por tempo demais pra gente passar mais uma temporada sem ele e esperar ele voltar só em Calamidade, tá? Dando pouco tempo de tela, eu acho, para um personagem que é tão importante. Eu acho que precisa de um pré-desenvolvimento, tá bom? Mas acredito nas duas possibilidades. Quis trazer algumas fontezinhas pra vocês. E é isso. Espero que não tenha ficado muito confuso o vídeo. E fui. Aqui falou com vocês Lúcius, agora sim. E fui. E lembrando a todo mundo, antes de finalizar, eu sempre falo fui antes de finalizar.
Aí na descrição tem a beta de magia, ela já foi enviada para 251 pessoas, que foram as pessoas que se cadastraram até agora. Mas se você quiser se cadastrar, ainda pode se cadastrar na descrição. Em 1, 2 dias eu já envio para você, depende de se eu tiver perto do PC no momento que você enviar ou não. Então eu já faço o envio para você da beta, do meu RPG de mesa, que já vai estar aí em negociação com editoras e tudo mais para ser publicado. Agora sim, fui.